Valeu, dona Adriana. Esse aqui novo eu gostaria, esse aqui, ó. Se você então, tiver. Esse é seu. Queria agradecer, né, a minha esposa, os meus filhos pelo apoio, porque Só abrimos espaço para pessoas competentes e talentosas. Obrigado. Valeu, galera. Ó, primeiro. A Adriana você já conhecia, né, Johnny? Take 3. Mateus. Joninha Medeiros aqui do meu lado. Prazer em recebê-lo aqui no Estúdio A, Joninha. Vamos mostrar aqui os dois discos, não é só um, são dois, né? Vamos mostrar aqui o da Brad-Dixie Band, né? Que é uma banda que mistura... Na verdade, mistura não, é uma banda meio de Dixieland, né? Isso. O que danado é brazuca, Dixieland? né? Com a pegada brazuca. É, Explica pro justamente. pessoal. Então, Brad-Dixie, quando a gente, né, nossos amigos, a rapaziada, Adil Silva, Marcos Santos, Edilene Souza, eu, André Braz, a gente postou o nome. Trombone, Adil Marcos trombone, trompete. isso, Edilene guitarra, Edilene André. Souza, André bateria, né? E a gente postou o nome para essa nossa banda. E aí, poxa, o som, né, metal, essa coisa toda, a gente, poxa, isso vem da brass band, né? Aquela música espontânea, de rua, né? Aquela coisa também improvisada. E a gente, pô, legal, brass está aí. Mas tem muita também a questão do Brasil, né? Porque a gente traz esse feeling brasileiro, essa coisa da música brasileira também. A gente não só toca o jazz, mas a gente toca o samba, bossa. E aí a gente quis juntar, né, a Brad-Dixie Band, né? Tem um pouco do Brasil aí, então a gente coloca brass por conta dos instrumentos de som, Dixie por conta do jeito de fazer, né? E é band porque bandas, né? Bandas, instrumentos de sopro, metaleira, essa coisa. E a guitarra para dar o quebra, né? Brad Brasil também, de Também Brasília, isso, né? tem isso. Carinhoso, compositor Pixinguinha.
Porque eu sempre digo assim, se você inventa de tocar uma música que não é uma música brasileira, como o jazz, né? Um Dixieland, que é um tipo de jazz, né? Você acaba botando o sotaque brasileiro nisso, né? A forma de você tocar a tuba ou o sousafone é o mesmo nome, né? Sim, sim. Só que esse é o sousafone Esse mesmo. é o sousafone, porque a tuba ela é menor, né? Isso. Esse é o maior instrumento de sopro, né? Poxa, eu acredito que sim, eu não sei. Não. Mas tem um... Tem um maior? Tem o saxofone gigante, que eu esqueci o nome. Não, né? mas não é maior do que esse aí, não. Acho que não. Eu acho que não. A gente precisa pesquisar. ver isso aí. Esse trabalho aqui é um trabalho de banda, né? Isso. Que, na verdade, tem composições suas e arranjos. Tem umas músicas, você tocou aqui, inclusive, tá tocando, no caso, né? Porque a gente tá no meio do programa aqui, que são músicas de domínio público, né? Americanas, né? Que são... Como é que é isso? Então, essas músicas, muitas dessas músicas marcam um pouco da minha trajetória, da trajetória dos músicos da banda mesmo, né? Porque essas músicas que a gente vai fazer, e a gente fez algumas, ela faz parte de um book de músicas cristãs, né? De um inário que a gente chama de harpa cristã. Então, assim, muitas músicas dessas a gente de fato não sabe, né, o compositor, mas ela é tocada no mundo todo, né? Às vezes a letra tem uma diferença, né, no Brasil. Coisa do início do século XX, Isso. né? E a gente trouxe esse jeito porque, né, a Bradix Band, a nossa formação musical ela começou basicamente na igreja. Então, quando a gente cria esse jeito de tocar, o nosso jeito de tocar para esse disco, a gente meio que resgata aquelas coisas do início, de forma espontânea e tal. E por isso que a gente traz também no nosso repertório, além do jazz, a bossa nova, né, o funk, também músicas desse inário que a gente chama de harpa cristã. Não esse funk atual. Não, o funk raiz, o funk raiz.
Vamos mostrar É aqui. Esse aqui é o seu segundo, é o terceiro, na verdade, Esse é o disco terceiro. solo, né? Isso. O Conversa. Você tem mais dois. Fala um pouco de como você começou a se interessar por música. Sim. Esse interesse veio de onde? Foi dentro de casa? Dentro de casa. Então, assim, a minha família, ela tem, né, no seu DNA essa questão musical muito acentuada, né? E eu comecei a frequentar a igreja desde novo, né? Meus pais também estão na Isso igreja. é onde? É lá em Niterói? No Rio de Janeiro, em No Rio Piabetá. mesmo. Tá. Em Piabetá. E aí, com 7, 8 anos, eu sempre ia à igreja com meu pai, né? E vendo ele, meu pai tocando guitarra e tal. Até que meu pai, tipo, me viu pegando no violão, assim, mas ele falou, poxa, acho que tem jeito, hein? Esse menino... Esse menino, não sei não. Aí me ensinou 3 acordezinhos, assim, lá, ré. E a gente ia para os cultos e meu pai falava assim, ó, a pessoa vai cantar e quando eu te sinalizar assim, no meio, você vai tocar o Lá maior. Embaixo, o Ré maior e o Mi maior. Então eu fiquei tipo uns 2, 3 meses tocando apenas 3 acordes. Até que isso mostrou pro meu pai assim, caramba, ele realmente tem jeito. E aí ele foi investindo em mim no sentido de me dar força, motivação. E ali como... E o instrumento, né? Isso, até então eu não tinha o contrabaixo, de fato. Comecei tocando violão e frequentando muito assim, a igreja, né, por conta do meio cristão, música direto, e isso foi me influenciando, até que com 15 anos eu decidi estudar, começar a estudar. Mas antes disso, vim tocando meio que no feeling, aquela coisa... O contrabaixo. O contrabaixo. O que acontece? Comecei no violão, aí logo em seguida, o meu tio, em memória ele não está mais entre nós, ele falou assim, poxa, ó, eu vou cantar uma música e você pega o baixo aí, você vai tocar aqui, aqui e aqui, que era tipo 3 acordes. Aí eu fui. Sim, o Isso. Lá, o Ré e o Mi. Tipo isso. Aí um colega que tocava batera na época, toca ainda, o Joelson, ele falou, poxa, ó, tem que comprar um baixo para esse garoto. Eu tinha 11 anos. Aí comprou que é esse meu baixo Fletless. O Fretless. É o Fretless. Não é o Giannini, Não né? é o Porque Giannini. o Giannini também é antigo, É né? antigo, é 7.7. 7.7 esse Giannini? 7.7. Beleza. E aí comprou esse instrumento, o contrabaixo, fiquei um tempo tocando, deixando guardado, aquela coisa, até com 15 anos eu comecei a estudar e decidi realmente estudar o contrabaixo, que foi no ano 2000, né? Dá pra... né, Faz as contas. Faz as contas aí. 3, 2, 1. Quando quiser, Joninha. Valeu. Música Guarda o Contato, autor desconhecido, arranjo de Joninha Medeiros.
Show. Foi. Tá bom, é isso mesmo. Aí agora... É Dixieland. E o Sousa Fone, como é que apareceu? Porque esse instrumento ele foi criado no final do século XIX, 1890, 1880 e pouco, né? E como é que isso parou na tua mão? No Nordeste é bem comum, nas bandas de coreto, essas bandas aí, o pessoal do frevo. É massa. Engraçado que assim, eu comecei a tocar contrabaixo e lá na nossa igreja, lá no Rio, tem banda, né? Banda marcial, banda sinfônica, e a tuba é muito presente. Mas só que eu fazia parte de um segmento mais de música espontânea, sem ter a questão da leitura de partitura. Até que teve uma apresentação que eu vi um amigo nosso da família, Fábio Bernardo, ele é tubista do Teatro Municipal, eu vi ele tocando tuba. Eu falei, caramba, que instrumento lindo, maravilhoso, esse instrumento eu quero para mim, porque esse instrumento... Na minha cabeça, eu pensei, esse instrumento vai me ensinar e vai me fazer estudar partitura, leitura, essa coisa. Então, eu comecei a estudar tuba pensando nisso. Mas a minha relação com a tuba, ela nunca foi construída pensando só na tuba, eu sempre pensei no contrabaixo. Então, como é que eu aprendi a tocar tuba? Você é o homem dos graves, quando você escutou justamente. Aí um colega, eu falei, cara, eu gostei desse instrumento, consegui um instrumento velho lá na igreja, e eu falei, como é que eu faço para fazer a escala de Dó maior? A escala cromática, ele faz assim, combinação dos pistos assim, assim. O nome desse colega é o Thiago. Desenhou. E eu fui para casa fazer meu mapeamento. Então, essa aí são 3 pistas, mas tem umas de 4, né? Sim. E aí, com isso, eu comecei a estudar tuba e sempre pensando no contrabaixo. Eu comecei fazendo a escala, fecho os olhos e vou imaginando o braço do instrumento. Por isso que a relação tuba barra contrabaixo, contrabaixo barra tuba é muito próximo. Porque eu estudei tuba pensando no baixo. E aí é isso. 1, 2, 1, 2, 3 e...
E aí, quando é que apareceu a influência? Porque, escutando teus discos, aí tem esse primeiro, o segundo, no caso, né? Que é esse aqui, ó. Deixa eu mostrar. É o Retomada. Quando é que a música brasileira... assim, o Djoninha que saiu da igreja e começou a escutar a música, o jazz. Porque a gente estava falando aqui antes que, na verdade, tem um monte de jazz que foi feito num contexto religioso, né? O Joe Coltrane, por exemplo, e tal. Quando é que você começou a ver o samba, a bossa nova, a música brasileira dessa outra forma, como músico, né? Então, como referência de baixo, assim, Arthur Maia, né? Por isso que o eu falei Nico Niterói. Assunção. Justamente. Eu olhei pra você, pensei em contrabaixo, já esse cara é de Niterói. Justamente. Nosso saudoso mestre Arthur Maia, Arthur Maia. Nico Assunção. Então, assim, mesmo né, frequentando e tocando só na igreja, eu sempre ouvi muito, né? Ele sempre nos influenciou. Então, assim, os discos de Arthur Maia tinha muito essa Cama de coisa... Gato. O ritmo brasileiro, a bossa, o samba... mas eu sempre tirei ali, tocava com os colegas, workshop e tal. Mas quando eu venho para Brasília e vou para a escola de música, e aí, né, com os grandes mestres daqui, o mestre Oswaldo Amorim, né, o professor João Barbosa, né? Então, assim, eu comecei a frequentar também a Orquestra Cristã de Brasília, isso me ajudou, então, conviver com esses mestres, me ajudou a abrir os olhos também e o horizonte. Então, a escola de música, ela marcou esse Djoninha, né, pré-samba e pós-samba, vamos dizer assim, né? E aí começou a enriquecer o meu repertório, mas, na verdade, a questão foi eu encontrar o equilíbrio das duas coisas, tipo, tudo que eu construí e o que eu precisava também construir e juntar essas duas coisas. Então, estudar foi muito importante para mim. Número 6, take 2, a boa. Tema, Groove no Ar, compositores, Disseu Dekins e Djoninha Medeiros. 2, 2.
Mas aí você deságua na composição, que eu acho que é o que a composição e o arranjo é o que vai coroar o músico, né? Depois de começar a tocar, primeiro você começa a tocar e a repetir o que se toca. E depois você começa a pensar no que você pode criar, na criação. Como é que se deu esse processo da criação? Porque aqui, ó, a gente tem várias músicas, composições suas, em todos, né? Então, assim, você é um compositor, depois ou antes de ser... um contrabaixista, né? Então, assim, é até um pouco, né, filosófico, assim, mas eu sempre, desde quando eu comecei a estudar o instrumento, até antes de vir para Brasília, eu sempre busquei ter uma forma de expressão com o instrumento musical bem espontânea. Né? E isso foi assim até um pouco do conflito, porque quando eu venho para o segmento mais formal, escola, estudar, então parece que eu estava esquecendo de mim, esquecendo desse lado da composição, porque parece que a composição, para mim, é como se fosse a minha assinatura, o meu DNA. E aí, equilibrar isso, tipo, compor, estudar, se questionar, construir, voltar, reconstruir. Por isso que o nome do disco é retomada. Porque quando eu chego em Brasília, eu sim mergulho e continuo mergulhando nesse universo, na riqueza do estudo, mas só que eu precisava retornar àquela essência. Para poder compor. Para poder voltar a compor. Porque a escola, ela me fez crescer e me faz crescer, mas me fez me questionar. E às vezes questionar, será que eu sou capaz de compor? Será que eu sou capaz de voltar a compor por conta do universo? E aí eu falei, eu preciso retomar aqui dentro. E aí eu fiz esse disco, que ele retoma, até na capa, eu olho para trás, então ele volta um pouco, eu em Brasília, e trazendo e fazendo uma releitura do Joninha, no Rio de Janeiro, em Piabetá, aquela música espontânea. Na verdade, é um resumo de onde você vinha, né? Isso aí. De sua trajetória. É isso. Joninha, vamos explicar para o pessoal que está em casa. Esses 2 discos aqui estão em todas as plataformas com o teu nome. Né? Se você procurar Joninha Medeiros, vão aparecer esses 2 aqui, que são seus discos solo. Esse aqui não está nas plataformas, você pretende botar ainda? Pretendo colocar, primeiro, né? Esse é o primeiro, participou desse disco grandes amigos, Wagner Fugoni, Israel, você estava no Rio ainda? Estava no Rio, né? Foi em 2006, Ideal Bass, né? Talvez era o baixo ideal que estava na minha cabeça, que eu estava tentando, mas assim, foi o primeiro, e Edinho, e tivemos vários amigos aí participando. Esse não tá, mas o da banda, Sim, Brad tá. Dix, tá lá também. Quando a gente digita teu nome, ele aparece ali embaixo, e enfim, tá o nome da banda aqui, né? As pessoas que quiserem... Você tem, pra gente botar aqui rede social, essa coisa, né? Sim, geral. É só procurar, né? Só procurar, Joninha Medeiros, né? Instagram, Facebook, YouTube, tá a minha página lá. 3, 4.
Tem alguns projetos esse ano que está muito legal, que é o meu 5º disco, que é Trilhas tá da Vida. produzindo? Estou produzindo, né? Estou lançando Qual o nome? alguns singles, Trilhas da Vida. Né? E está sendo muito interessante fazer essa releitura. É um projeto também, né, social que a gente tem, né, estruturado aqui em Santa Maria, um projeto para o público cristão também, eu trazendo um pouco da minha Levando leitura, música levando música, né? Então está sendo muito interessante. E é isso, quem tiver interesse de, né, acompanhar nossos trabalhos, nossas produções, só nas redes sociais, plataformas aí, tudo certo. Te agradeço Poxa, muitíssimo, obrigado pela presença. Pô, E até a próxima, né? obrigado Esse aí. 5º disco aí a gente retorna. Quero agradecer o Assis, agradecer a produção, a Cláudia, a Adriana, Cláudia, todos os Adriana, staff. os meninos todos Poxa, aqui. obrigado. Esse Vocês estúdio é cheio, né? O pessoal Cheio, não sabe, mas poxa. tem o Pedrinho ali, tem uma galera aqui, Muito obrigado, tem gente. o Vanderlei e o Zé Flores ali no áudio. É demais, poxa, parabéns e, poxa, paciência, tô E muito os feliz. meninos estão tocando com você aqui, que a gente Sim. esqueceu, que é o Marcos Marcos Santos no trompete, de o Seu Dex e André Braz na bateria. na bateria. Esses, tenho que falar desses irmãos, A né? gente esquecendo o principal, que é a Poxa, galera que não fez tem o como. som, né? Não, essa rapaziada, assim, são meus irmãozão mesmo, assim. A gente tem uma relação de amizade que transfere para música, de espontaneidade, então, assim... E que a música une mais sim, ainda essa demais. amizade, né? Então, nós temos aí, né, esses amigos que estão sempre contribuindo com a gente. E, Assis, muito obrigado também, você pela que confiança. agradeço. Tá? Maravilha. Olha o Souza Fone ali. Estamos aí. Show. Beleza.